Segunda Macabeus, capítulo 10. Macabeu e seus companheiros, guiados pelo Senhor, retomaram o templo e a cidade, destruíram os altares que os estrangeiros tinham erguido nas praças públicas e também os recintos sagrados. Depois de purificarem o templo, ergueram outro altar, tiraram fogo com pedras e com ele ofereceram um novo sacrifício após 2 anos de interrupção. Restabeleceram as oblações de incenso, acenderam as lâmpadas e fizeram a proposição dos pães. Feito isto, prostraram-se por terra e suplicaram ao Senhor que não mais os deixasse cair em tais desgraças. Se pecassem de novo, que os corrigisse com brandura e não os entregasse às nações blasfemas e bárbaras. Deu-se a purificação do templo na mesma data em que anteriormente o santuário fora profanado pelos estrangeiros, isto é, no 25º dia do mesmo mês, que é o de Casleu. Durante 8 dias, celebraram alegremente uma festa semelhante à dos tabernáculos, lembrando-se de que pouco antes, por ocasião da festa dos tabernáculos, se encontravam nas montanhas e nas cavernas como animais selvagens. Para isso, levando tirsos, ramos verdejantes e palmas, cantavam hinos alegre que lhes concedera a felicidade de purificar o lugar santo. Mediante decisão confirmada por edito público, prescreveram a toda a nação judaica celebrar anualmente aqueles dias. Essas foram as circunstâncias em que morreu Antíoco, denominado Epífanes. Vamos agora descrever os fatos concernentes a Antíoco Eupátor, filho daquele ímpio, relatando abreviadamente as desgraças causadas pelas guerras, ocupando o trono. Antíoco Eupátor pôs à frente dos negócios um certo Lísias, supremo chefe militar da Celecíria e da Fenícia. Ptolomeu, denominado Macron, fora o primeiro a observar a justiça para com os judeus por causa das injustiças que tinham sofrido e esforçara-se por governá-los pacificamente. Por este motivo foi acusado diante de Eupátor pelos seus favoritos. Via-se também a cada instante chamado de traidor pelo fato de ter abandonado Chipre, que lhe fora confiada por Filométor. E por se ter aliado a Antíoco Epífanes, sentindo que lhe faltava o bom nome condizente com seu honroso cargo, tirou-se a vida tomando veneno. Tornando-se chefe militar daquelas regiões, Górgias mantinha tropas mercenárias e aproveitava-se de todas as ocasiões para guerrear os judeus. Ao mesmo tempo, os idumeus, senhores de fortalezas bem situadas, importunavam constantemente os judeus e, acolhendo os proscritos de Jerusalém, procuravam fomentar a guerra. Macabeu e seus homens, depois de fazerem preces públicas e de suplicarem a Deus que combatesse ao lado deles, marcharam contra as fortalezas dos idumeus. Atacaram-nas vigorosamente, assenhorearam-se daquelas posições, repeliram todos os que combatiam nas muralhas e massacraram quantos caíram em suas mãos. Mataram não menos que 20.000. Pelo menos 9.000 homens conseguiram refugiar-se em 2 torres muito fortificadas, tendo consigo tudo o que era necessário para resistir ao assédio. Macabeu deixou ali Simão, José e também Zaqueu e seus companheiros, em número suficiente para fazer o assédio, partindo ele mesmo para lugares onde se exigia sua presença. Mas os homens de Simão, movidos pela ganância, se deixaram subornar a peso de dinheiro por alguns dos que estavam nas torres. Receberam 70.000 dracmas e permitiram que certo número deles escapasse. Certificado do que acontecera, Macabeu reuniu os chefes do povo e acusou aqueles homens de terem vendido seus irmãos por dinheiro, pelo fato de terem deixado fugir os inimigos que iriam lutar contra eles. Mandou executá-los como traidores e apoderou-se imediatamente das 2 torres, bem-sucedido em todos os seus empreendimentos militares, exterminou nas 2 fortalezas mais de 20.000 homens. Timóteo,
que anteriormente fora derrotado pelos judeus, reuniu numerosas forças estrangeiras, trouxe da Ásia grande contingente de cavalaria e marchou disposto a conquistar a Judéia pelas armas. Quando se aproximou, Macabeu e seus homens puseram-se a suplicar a Deus, cobrindo de terra as cabeças e cingindo de cilício os rins. Prostrados diante do altar, imploraram ao Senhor que lhes fosse propício, mostrando-se inimigo de seus inimigos e adversário de seus adversários, como promete a lei. Terminada a prece, tomaram as armas, marcharam boa distância longe da cidade e detiveram-se ao chegar perto do inimigo. Quando rompeu o dia de um lado e de outro, se atiraram à luta. Uns tinham como garantia do êxito e da vitória, além da coragem, a confiança no Senhor. Os outros eram impelidos ao combate pelo seu ardor bélico. No mais encarniçado da luta, os inimigos viram aparecer, vindos do céu, em cavalos com freios de ouro, 5 homens resplandecentes que se colocaram à frente dos judeus. Puseram-se em redor de Macabeu e, protegendo-o com suas armas, o guardaram invulnerável. Ao mesmo tempo lançavam dardos e raios contra os inimigos, que, aturdidos pelo deslumbramento, se dispersaram em completa desordem. Foram mortos 20.500 soldados e 600 cavaleiros. O próprio Timóteo se refugiou na praça forte chamada Gazara, que estava sob o comando de Queréias. Macabeu e seus homens, com ardoroso entusiasmo, cercaram a cidadela durante 4 dias. Confiados na solidez da praça, os assediados blasfemavam continuamente e proferiram palavras ímpias. Ao raiar o 5º dia, 20 jovens das tropas de Macabeu, indignados com as blasfêmias, precipitaram-se intrépidos contra a muralha e com feroz impetuosidade matavam a todos os que apareciam à sua frente. Do mesmo modo, outros atacaram os assediados pelo lado oposto. Puseram fogo às torres e acenderam fogueiras onde queimaram vivos os blasfemadores. Outros, enfim, arrebentaram as portas, abriram passagem para o resto da tropa e apoderaram-se da cidade. Mataram Timóteo, que se escondera em uma cisterna, e também seu irmão, Queréias, e Apolófanes. Realizados estes feitos, entoaram hinos de louvor e cânticos de ação de graça ao Senhor, que dispensara tão grandes benefícios a Israel e lhes concedera a vitória.